Esta semana, Ricardo Araújo Pereira, já no estrangeiro, sente-se imigrante para corresponder ao apelo do governo à imigração. Pedro Mexia declara-se molotov com o humor islâmico, depois da destruição da sede de um jornal satírico francês, e João Miguel Tavares confessa-se limpa-sebos por ter descoberto que matar gente no Brasil é um bom negócio. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos, estejam onde estiverem, e há quem esteja, por exemplo, a salvo da intempérie dos últimos dias, não é assim, Ricardo Araújo Pereira? É verdade, sim. Bom tempo? Sim, estou num sítio em que aqui não se usa inverno, eles não usam disso. Uns mergulhinhos? Isso faz com que eu seja a única pessoa hoje que está aqui com sacrifício pessoal, porque vocês estão no estúdio para se abrigarem da intempérie. Eu estou a abdicar da praia. Tu estás a usar uma expressão de Santana Lopes. Estou, sim, sacrifício Está pessoal. a bom tempo aí por essas paragens, portanto. Tá. Pois bem, desta vez a reunião do Governo Sombra faz-se numa triangulação entre Lisboa, o Algarve e Cabo Verde. Daqui a pouco havemos de falar do drama do referendo na Grécia que pôs os mercados financeiros em sobressalto. Antes, as pastas ministeriais, com o Pedro Mexia a querer ser Ministro da União Nacional. Quem é que pretende tutelar exatamente, Pedro Mexia? Toda a gente. Toda a gente. Daí a união. Eu a semana passada, acho que falei nisso, houve um político que eu infelizmente não anotei quem foi, mas que utilizou a expressão União Nacional em vez de Unidade Nacional. E a mim parece-me inquietante estes apelos à União Nacional, ou à Unidade Nacional. Por exemplo, as pessoas que acham, e pelos vistos isso se vingou, que o PS deve abster-se no orçamento, parece que é mesmo isso que vai acontecer, segundo foi anunciado já, e eu acho que o PS pode abster no orçamento por razões boas, mas também há por razões más, e as razões más é as razões da união nacional, as razões de, perante um momento de crise, haver uma espécie de interrupção da política em que todos achamos as mesmas coisas, mesmo que sejam ideologicamente opostos às nossas convicções, aos nossos programas, àquilo que defendemos. Ainda ontem Cavaco Silva veio pedir também, uma vez mais, essa unidade nacional face à questão da Grécia. Esse era outro ponto. As pessoas que como é que se chamam os especialistas em PSD? Não sei bem. Os PSD-ólogos? Os PSD-ólogos. Os PSD-ólogos dizem que notaram, por exemplo, a forma muito calorosa como o Cavaco Silva se referiu a António José Seguro a seguir à primeira audiência que eles tiveram depois de Seguro ter sido eleito secretário-geral do PS, e dizem, os PSD-ólogos, que Cavaco Silva é muito mais partidário de uma futura solução parlamentar e, portanto, governativa PS-PSD do que PSD-CDS. E eu conheço muitas pessoas no PSD que acham exatamente a mesma coisa, que num momento de crise só se vai lá com o Bloco Central, porque só o Bloco Central é que tem a base social de apoio e político e, no fundo, um governo em que estejam os maçons todos. Não é? Ficou surpreendido, Ricardo Araújo Pereira, com o reaparecimento político? Eu não tinha acabado, mas pronto. Ai, não? Não, mas continua. É a distância. Vamos para Cabo Verde. Ricardo Araújo Pereira, reapareceu José Sócrates, que, segundo o Semanário Expresso, terá andado a telefonar para alguns deputados socialistas, pedindo-lhes que votem contra o orçamento. Isto surpreendeu? Não, reapareceu e em boa hora, Carlos, porque em tempos de crise precisamos de todos os grandes estadistas que no passado, enfim, tiveram uma ação meritória em Portugal e, portanto, isso é ótimo. Eu estive a registar algumas... A intervenção do José Sócrates não foi a única coisa interessante na semana do PSD e do PS, porque a certa altura pareceu que aquela probabilidade de 0,0001% do PS chumbar o orçamento tinha sofrido um desvio colossal, mas afinal não, era mesmo 0,0001%, porque segundo eu aqui recebo a RTP África e ainda consegui ver umas declarações de António José Seguro que diziam basicamente o seguinte: o orçamento é extremamente negativo para o futuro do país, mas vamos abster-nos em nome do futuro do país.
Acho que era isto. Eles não concordam com o orçamento. O futuro do país é negro, toda a gente sabe. Mas essa é que é a lógica da unidade nacional. A unidade ou a união nacional significa, neste caso não provavelmente viabilizar, porque o Governo tem maioria parlamentar, mas significa mostrar-se de acordo, ou pelo menos não obstaculizar, outro belo verbo, coisas com as quais não concordamos ideologicamente e politicamente. Isso é absurdo. Mas isso é que é interessante, é que mesmo que o PS chumbasse o orçamento não chumbava. Eles não têm hipótese de... Agora, o António José Seguro é tão bom menino que nem se quer dizer que não aprecia o orçamento, ele vai fazer. Que importância é que atribui ao sentido de voto dos socialistas nesta conjuntura, João Miguel Tavares? Eu atribuo toda, porque ao contrário aqui dos meus caríssimos colegas, eu acho que o país está numa situação de tal modo grave, e tendo em conta que foi o PS que nos enfiou no buraco, seria no mínimo hilariante, mas no sentido trágico da palavra, que agora o PS tivesse a lata de votar contra um orçamento que basicamente está a tentar deitar dinheiro para tapar o buraco que foram os socialistas a abrir. Em grande parte, digamos assim. Portanto, também é um dos partidários da Unidade Nacional, João Miguel Tavares. Eu não sou propriamente partidário da unidade nacional. Eu acho que nós chegamos a uma altura da nossa história em que, de facto, as alternativas que estão ao nosso dispor são poucas ou nenhumas. E, neste sentido, eu acho que, de facto, o PS teria que ter uma lata imensa para votar contra um orçamento em que foram eles que andaram anos e anos e anos, são os principais responsáveis pelo monumental buraco que o país tem. Portanto, agora o PSD está desesperadamente a tentar encontrar dinheiro para tapar o buraco, mas o buraco é da responsabilidade dos socialistas que nos governaram durante 10 anos e meio, ou coisa que pareça, dos últimos 12. O que José Sócrates contesta é justamente a dimensão do buraco. Exato. Estamos aqui à volta da dimensão do buraco. Pois estamos, mas eu diria que... é um tema nobre, aliás. Tendo em conta aquilo que é a história de Portugal, eu diria que o buraco é sempre maior do que aquilo que a gente estava à espera. Eu nunca encontrei uma altura da nossa história em que, olha que giro, afinal o buraco é mais apertadinho do que nós pensávamos. Não, está sempre laço. Deixem-me desviar do buraco por um momento, porque em matéria de lata a questão é reversível, porque o PSD votou contra o PEC 4 e apresentou orçamentos que são muito mais hardcore, portanto... Os dois partidos têm um grau... Nesse sentido, há uma certa unidade nacional entre eles, tem um grau de lata muito compatível um com o outro. Não é? Isso sim. Embora, apesar de tudo, o PEC 4, aquilo que poderia ser utilizado como principal argumento é que Eu não estou a discordar da votação. Estou só a falar... É que era o PEC 1, o PEC 2, o PEC 3, o PEC 4. O PEC 4 era aquele que aumentava o leite com chocolate. Estás a falar de coerência, não é? Exatamente. Sim, em termos de coerência, evidentemente Passos Coelho está a fazer o contrário daquilo que anunciou antes. Mas a única vantagem é que era aquilo que a gente já estava à espera. É só isso. Fica entregue a pasta da União Nacional ao Pedro Mexia. O Ricardo Araújo Pereira reclama para si desta vez a pasta de Ministro da Mudança. Foi por isso que já se mudou para outras paragens mais soalheiras, Ricardo Araújo Pereira? Não foi por isso. É justamente então que mudança é que quer promover? É isso. Portugal está tão mudado que eu gostava de ficar aí para conhecer esse novo país. Por causa de alguns indícios, como esse que o João Miguel Tavares acabou de dizer, que é o facto de Pedro Passos Coelho fazer o contrário do que dizia. Não é só Pedro Passos Coelho, portanto. Não percebi. Não é só Pedro Passos Coelho, na sua opinião? Não é só Pedro Passos Coelho, porque agora também, o Paulo Portas também foi negociar com o Chaves, que era uma atividade... Não conseguiu negociar diretamente com Chaves, porque Chaves agora tem mais com que se preocupar. Sim, exato, porque está acamado. Mas tentou. E Pedro Passos Coelho, entretanto, esteve no Paraguai a tentar vender Magalhães, que era outra atividade menos nobre do universo da política. Mas não me diga que não gostou de saber da visita oficial do Ministro Paulo Portas a Caracas, com a assinatura de não sei quantos milhares de milhões de investimento venezuelano em Portugal. Não, gostei imenso porque eu gosto de ver a hipocrisia em movimento. Acho que é um espetáculo de cor e alegria. Seria possível Portugal ignorar as autoridades de um país onde vivem mais de 400 mil portugueses, Pedro Mexia? É sempre uma fronteira muito, muito ténue a diferença entre manter relações cordiais com um país onde vivem muitos portugueses e, num certo sentido, legitimar regimes que não são muito recomendáveis.
Eu acho que quando há tantos portugueses a viver num país, temos que viver com o que existe, francamente. Eu, pessoalmente, não gosto muito que nós tenhamos relações próximas, mas também direi que Chávez não está entre as 10 pessoas mais inapresentáveis, e ele, sabe Deus que ele é inapresentável, mas não estará entre as 10 pessoas mais inapresentáveis que nós abraçamos em fóruns internacionais habitualmente. Será isto que se chama Realpolitik, João Miguel Tavares? Mas eu não tenho nada contra a Realpolitik, eu tenho alguma coisa contra, digamos, a Realbobotik. A gente pode utilizar esta expressão. Isto hoje em dia cada um está para o seu lado. Por favor, não expliques. Ou seja, uma coisa é a Realpolitik, outra coisa é a Realbobotik, que é ir muito além daquilo que nós compreendemos que alguém vá à Venezuela discutir dinheirinho. Eu até compreendia que a gente fosse à Líbia discutir dinheirinho. Agora, sem petróleo daí, também. Exatamente, mas daí... Apesar de tudo é diferente. Não, e apesar de tudo é diferente. A questão da comunidade portuguesa é uma questão importante, não é? Exato. Não, mas está bem. E a União Europeia hoje também quer o dinheirinho da China, que sabe Deus o que fazem aos seus compatriotas. Mas posso citar António Guterres, mas primeiro estão as pessoas. Mas primeiro estão as pessoas, exatamente. Ou seja, eu percebo, a Realpolitik sempre existiu, não é? A questão é, quando nós trazemos os ditadores e os albergamos no Forte São João da Barra e andamos a fazer tours com eles pelo país. Ou seja, acho muito bem que Paulo Portas vá à Venezuela. Acho é que quando Chávez vier a Portugal, pronto, evita de andar... Já não vem. Pois cá já não vem. Mas evita Paulo Portas desejou rápidas melhoras a excessiva. Chávez, que tem um cancro. É um gesto político ou diplomático ou humanitário, João Miguel Tavares? Não, eu acho que é bonito de qualquer maneira. Quer dizer, é daquelas coisas. Se o senhor está com cancro, que deseja-se melhoras às pessoas, como é evidente. Ou seja, até o Gaddafi é o que era e não deve ter havido uma única pessoa civilizada que tenha apreciado a maneira como ele morreu, certamente. Portanto, aquilo é uma barbaridade. Eu, apesar de tudo, acho que há um nível de humanismo que convém não esquecer. Ricardo também concorda com esse plano humanitário da questão? Concordo. Eu só queria registrar a mudança de atitude em relação ao Hugo Chávez. Eu acho que não tem só a ver com o facto de ele ter um cancro e na altura e há 6 meses não ter. Acho que aconteceu mais qualquer coisa. O que é que terá sido? Queres elaborar? Estás a falar da conversão dela? Não é isso. De ele ter abraçado Cristo? Não é isso. Antigamente era feio uma pessoa estar a falar com o Hugo Chávez porque era de facto uma das 10 pessoas mais inapresentáveis e entretanto deixou de ser. Porquê? Porque agora é o PSD e o CDS que estão no governo e têm mesmo que falar com ele. Não percebi bem o teu ponto, mas... Não, eu acho que estou a chegar com atraso. Será? Deve ser isso. Empossamos o Ricardo Araújo Pereira como Ministro da Mudança esta semana e ao João Miguel Tavares damos desta vez o cargo de Ministro do Estado Mínimo. O que é que quer fazer com ele, João Miguel Tavares? Eu tantas coisas que eu gostava de fazer com o Estado Mínimo. Em primeiro lugar, gostava que ele existisse. E eu gostava, mas a Comissão Justiça e Paz... O liberalismo está no Governo Sombra em força. Mas não sabias? É verdade. Estou só a sublinhar. Eu ando muito liberal. Quer dizer, é a primeira vez que eu vejo hipótese, não por mérito propriamente dos políticos, mas pela desgraça que nos caiu em cima, só assim é que a gente conseguia, se calhar, ficar um bocadinho mais liberal. Mas a Comissão de Justiça e Paz, que é uma instituição ligada à Igreja Católica... Foi o Grupo Economia e Sociedade da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Exatamente. É um nome que nunca mais acaba. Eles, basicamente, vieram opor-se àquilo que eles classificam como uma opção ideológica, que é o chamado Estado Mínimo. E, portanto, a Comissão de Justiça e Paz, esse grupo, veio basicamente com aquele rame-rame da esquerda a dizer que isto é tudo uma vergonha e provavelmente é inconstitucional. Mas a minha questão é sempre a mesma. Eu hoje, se as pessoas lerem o Público esta sexta-feira, também encontrarão uma longuíssima petição assinada por gente que nunca mais acaba, toda a gente da esquerda intelectual em Portugal, mais o Pedro Marcos Lopes, que defende basicamente isto, que é defender a democracia, a equidade e os serviços públicos.
E o João Miguel é contra a democracia, a equidade ou os serviços públicos? Eu não sou contra nenhuma destas coisas, mas a questão é, eu também por mim gostaria de todos os fins de semana dormir com uma atriz diferente de Hollywood. Fica a confissão em público? Exato. Simplesmente não é possível, não é? Não é possível. Este é o problema, tanto do Estado mínimo por como elas desta ou por questão. ti? Opa, não me faças falar. E então, aqui a questão é, tanto os adeptos do Estado mínimo como da defesa da democracia, da equidade e dos serviços públicos, que é aquela coisa que qualquer pessoa, neste caso, como é evidente, defenderia, é que estes senhores escrevem uma petição, e tal como acontece com os senhores da Comissão ligada à Igreja Católica, e no final quais são as soluções que apresentam? Eu posso dizer aqui, e vou pegar na petição que está mais fresca, ora, os subscritores requerem uma alargada discussão pública. Uau, fabuloso! E a seguir, apelam aos grupos parlamentares que procurem soluções mais consensuais e universais. E aqui apetece-me pôr-me de pé em cima da mesa a aplaudir efusivamente. Fabuloso, isto é extraordinário. É esta a solução para o país. Ou opor-se à opção liberal. Não há grande surpresa nisto, ou há? É tão surpreendente como quando se opõe ao preservativo, quer dizer, são duas coisas que são conhecidas, as opiniões conservadoras da Igreja sobre moral sexual e as opiniões progressistas da Igreja sobre a economia e sociedade neste sentido. Quer dizer, não só o Vaticano já fez bastantes declarações sobre os bancos e contra a especulação, aliás, retomando aquela velha tradição da Igreja que numa época histórica, inclusive foi contra os juros, depois, entretanto, habituou-se à ideia, digamos assim, com o Banco Ambrosiano e tal, mas durante muitos séculos foi contra o juro. O arcebispo de Cantuária da Igreja Anglicana esta semana veio-se pôr do lado dos manifestantes dos que estão a protestar também contra a Bolsa e contra os mercados financeiros houve demissões e tudo. Em Londres. Portanto, as igrejas cristãs e a católica em particular ter este tipo de posição, digamos, de esquerda, por assim dizer, não são exatamente de esquerda, mas chamemos-lhe assim, para simplificar, não é novidade nenhuma. A Igreja sempre teve esta opinião, aliás, como sempre teve, por exemplo, uma opinião hostil às guerras em geral. A Igreja foi contra a guerra do Iraque, foi contra as duas guerras do Golfo, etc. Portanto, nesse sentido, não há novidade nenhuma nesta posição. Entre o Estado mínimo e a Igreja Católica, o seu coração balança, Ricardo Araújo Pereira? Não, pende claramente para a Igreja, porque eu acho que a Igreja percebe quais são os problemas do Estado mínimo e, portanto, eu sou a favor de um Estado laico, não é? E um Estado laico é aquele em que a Igreja pode expressar os seus pensamentos e, portanto, a Igreja aqui podia fazer duas coisas. Podia fazer como o PS e não concordar com nada do que está a ser feito, mas calar-se para bem do futuro de Portugal, supondo que ele existe, ou então fazer isto que está a fazer, que é, eu acho que é indignar-se na justa medida. E a justa medida é quando a Igreja se indigna, mas não o suficiente para os padres usarem a homilia para condicionar o sentido de voto dos paroquianos. Eu acho que isso é bom. Portanto, é manifestar a indignação sem tentar condicionar o sentido de voto dos paroquianos. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco a tempestade nas bolsas, motivada pelo anúncio de uma consulta popular na Grécia, um referendo que já não vai por diante. Por agora o Pedro Mexia declara-se Molotov, mas isto não quer dizer que se sinta um pudim. Espero bem, Pedro Mexia. Eu não falo sobre a minha vida privada, como já disse várias vezes, mas não necessariamente. Tem a sua discreta homenagem ao diplomata soviético que assinou o célebre pacto com a Alemanha nazi. Eu sei que sou eu que gosto de trazer temas arcaicos aqui, mas também não é disso que se trata. Trata-se de um coquetel Molotov. Garrafinhas cheias de petróleo. Trata-se de um coquetel Molotov que foi lançado contra a redação de um jornal satírico francês, o Charlie Hebdo, e que destruiu os computadores, destruiu a redação, mas sobretudo destruiu os computadores na véspera do dia em que ia ser uma edição especial em que o Charlie Hebdo se chamava Sharia Hebdo e que tinha uma série de textos e de cartoons a propósito da anunciada aplicação da lei islâmica tanto na Tunísia como na Líbia, e portanto pondo um bocadinho aquela euforia da Primavera Árabe, pondo-lhe um grande ponto de interrogação. E o jornal anunciava que nesse dia o diretor por um dia seria Maomé. O diretor seria Maomé. E nós a semana passada falámos e criticámos uma intervenção
da Igreja Católica em relação a um romance que punha em causa uma série de dados bíblicos e achámos mal que a Igreja se tivesse pronunciado, etc. Mas esta semana vemos como, apesar de tudo, há uma diferença entre o Padre Tolentino e o coquetel Molotov. E, de facto, as pessoas, quando aconteceu o caso Rushdie, um livro, as pessoas disseram, isto é um caso isolado. Quando aconteceu o caso Theo Van Gogh, um filme, isto é um caso isolado. Aconteceu o caso da Dinamarca, cartoons, isto é um caso isolado. Não podemos continuar com esta brincadeira a achar que isto são casos isolados, ou como disse um dos tipos do jornal, isto são os imbecis. É óbvio que são os imbecis, as pessoas que atiram coquetéis Molotov, mas continuar a achar que não há problema nenhum, que isto é um conjunto de atos isolados e sobre os quais não se deve retirar nenhuma consequência, parece-me uma cegueira absolutamente criminosa também. O facto disto ter acontecido em França surpreende-o, João Miguel Tavares? Não propriamente, mas como basta ver este pequeno resumo que o Pedro fez aqui para se perceber que o problema não é do país, não é? Quer dizer, existe uma tradição cética aqui em França e existe uma questão de leis mais apertadas que a França decidiu promover, aliás, na minha opinião, decidiu promover e muito bem. Agora, eu não sei, que há aqui um problema, é evidente que há. Se existe alguma solução para ele, tendo a achar que não. Há de haver sempre fanáticos malucos e o problema é que a laicidade, na verdade, ainda não chegou ao Islão e precisa de chegar. O que é que se lhe oferece dizer a este respeito aí à Torreira do Sol, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu tenho uma regra, que é não fazer humor com a religião. Ou pelo menos com as religiões cujos fiéis rebentam coisas, mais especificamente. E, portanto, eu lembro-me que aqui há tempos nós fizemos uns comentários na sequência de uma comissão da Igreja que queria fazer uma auditoria externa à homossexualidade das pessoas. Quando devia ser interna, como é óbvio. Exatamente. E recebemos algumas cartas de fiéis indignados. E eram pessoas que se via que gostavam de rebentar coisas, mas que infelizmente tinham nascido com 500 anos de atraso. E, portanto, fico sempre mais descansado com isso. Sobre o Islão, nada a dizer, como é evidente. Acho que é maravilha. Sabemos agora porque é que o Pedro Mexia se declara Molotov e vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares, mais ou menos no mesmo comprimento de onda, se declara limpa-sebos. Esta reunião está muito violenta. É verdade. Limpa-sebos. Limpa-sebos, é verdade. Bom, isto vem a propósito do caso... Ainda bem que não estamos todos juntos, que isto ainda ia acabar mal. Ainda ia. Isto é a propósito do caso do Duarte Lima, mas deixem-me começar para fazer todos os alegados que estas coisas impõem, não é? Até prova em contrário. Blá, 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 blá. Agora, quem tenha em julgado... Exatamente. Não digas alegada vítima, como eu já ouvi, porque a senhora aqui não mesmo. A senhora morreu mesmo. Mas qualquer pessoa que tenha lido a investigação que a Felícia Cabrita fez no Sol sabe que os indícios que existem neste caso são fortíssimos mesmo, e independentemente de Duarte Lima ter morto ou não ter morto o Rosalino Ribeiro, é evidente que ele tem que responder perante a justiça. Ora, aquilo que está colocado em cima da mesa, e segundo todos os juristas que foram ouvidos e que eu li nos jornais e ouvi na televisão, é que este caso, o mais provável é que realmente não dê em nada, ou seja, Duarte Lima vai ser julgado à revelia no Brasil, o mais provável é que seja condenado, porque ele certamente não vai lá testemunhar, e portanto temos alguém que, ao ser condenado, não pode ser extraditado porque as leis assim o proíbem, porque é um cidadão português, e ao mesmo tempo parece que há imensas dificuldades jurídicas nas transferências de sentenças de um país para o outro. Ou seja, se ele permanecer em Portugal, nada lhe acontece. Tem só de ter cuidado, não pode ir comprar caramelos a Badajoz porque a Interpol o pode caçar. Ora, o que é que isto acontece? Eu estou, sobretudo, a ver em termos de crise aqui uma ótima oportunidade de negócio. Imaginem que Ricardo Araújo Pereira me continuaria a aborrecer, como tem feito regularmente, a defender sindicatos e outras coisas assim, e eu então pego em Ricardo Araújo Pereira e digo: oh meu amorzinho, anda lá comigo ali à Bahia, e vamos à Bahia, eu afogo Ricardo Araújo Pereira numa cachoeira, ou dou-lhe um balásio qualquer, fuja tempo para Portugal, e parece como naqueles jogos de brincar em que agora estou no coito, não me apanhas. Guardem esta gravação que isto pode servir para mais tarde. Estou no coito com o Ricardo. Isto é... Não, o Ricardo já não estava no coito. Há algumas portuguesas e portugueses também que sonham com isso.
E então, chegamos a esta... Mas isto é normal? É que nós, ainda por cima, não esquecemos, estamos a falar de um cidadão português e de um cidadão brasileiro. Estamos a falar de uma cidadã portuguesa que alegadamente foi assassinada por um cidadão português. Que atitude E em devem ter as Portugal autoridades nada portuguesas acontece. Entender, Pedro Mexia. É complicado porque, de facto, não havendo acordo de extradição, a não ser em casos muito específicos de terrorismo e de criminalidade internacional organizada, etc., há, de facto, uma hipótese do processo ser transferido e julgado em tribunais portugueses. Parece que não há muitos antecedentes disso. Eu gostava de dizer que confio... Nem os brasileiros querem. Eu gostava de dizer que confio nos tribunais, sobretudo quando não são portugueses. É a minha frase fetiche neste caso. De facto, aqui temos um caso em que é um bocadinho, sendo o suspeito, o acusado português e a vítima portuguesa, é um bocadinho estranho que as autoridades portuguesas, embora não sejam as autoridades diretamente competentes, estejam completamente impotentes de fazer alguma coisa. Não estão completamente. O Procurador-Geral da República deu uma daquelas magníficas frases à saída ou à entrada de um auditório qualquer, dizer: mas como é que a senhora sabe isso? Onde é que leu isso? Portanto, não respondeu, basicamente, que é uma coisa que ele faz muito bem, tem sido um mandato absolutamente excepcional, e, portanto, a não ser que se tome uma atitude que teria sido inédita, ou quase inédita até agora, e que acabaria por ser considerada, de certa forma, na opinião pública, pelo menos para algumas áreas da opinião pública, como persecutória, por sendo um político, etc., não estou a ver que isto tenha grande futuro do ponto de vista das autoridades portuguesas. Ricardo, também lhe parece que esta atividade profissional de limpa-sebos que o João Miguel propõe merece reconhecimento condigno? Merece, sobretudo se confirmar-se isto, ou seja, que é possível matar pessoas impunemente no Brasil, sendo cidadão português. A frase "queres vir comigo de férias para o Brasil" ganha de facto um contorno inquietante, não é? Como dizia o João Miguel Tavares. Embora seja recíproco, porque, se bem me lembro, eles ainda nos estão a dever um Padre Frederico. Havia uma hipótese de uma troca, alguém falou na hipótese de uma troca. Lá está. Mas Sim, à maneira daquela de troca de prisioneiros israelitas e palestinianos. Sim, é uma coisa no Checkpoint Charlie. Mas é que mesmo o Padre Frederico tem sido usado para comparação, não é de toda a mesma coisa. Quer dizer, estás a falar de alguém que cometeu um crime em Portugal, é cidadão brasileiro e fugiu para o Brasil. Quer dizer, isso acontece com grande regularidade. A questão aqui é que estamos a falar de um cidadão português que cometeu um crime alegadamente no Brasil, matando uma cidadã portuguesa, e foge para Portugal e não lhe acontece nada. E além de que são pessoas com escolhas etárias muito diferentes, não é? Sim, mas eu diria que isto... Eu espero que isto não seja verdade, evidentemente. Não só porque não tenho nada contra Duarte Lima, também porque Duarte Lima foi líder da bancada parlamentar do governo de Cavaco Silva. E seria uma pena toda aquela gente do cavaquismo, não há ninguém que tenha problemas com a justiça. Seria uma pena manchar uma geração de ouro com este caso. Não, mas isto, se for verdade, muito desagradável, porque a ineficácia da justiça portuguesa, mas é o contrário, já não satisfaz os cidadãos nacionais a ponto deles se verem forçados a ir cometer crimes lá fora para passarem... Mas, Ricardo, é o contrário. Se por acaso o Duarte Lima vier a ser condenado ou dado como culpado, não faço ideia qual é a culpa dele no caso, mas isso, num certo sentido, iliba toda a gente, porque todas as outras pessoas só fizeram delitos financeiros e, portanto, podem dizer: bem, eu não fiz nada comparado com, não é? Pois, isso é verdade. Passam a ser boa moeda comparado com... Exatamente, é boa moeda cavaquista. Enfim, já sabemos, portanto, que o João Miguel Tavares... excursões até Maricá, de gente que quer levar as sogras subitamente Saquarema. Ficámos a saber porque é que o João Miguel Tavares virou um perigoso limpa-sebos. O Ricardo Araújo Pereira, muito apropriadamente, sente-se emigrante. Já foi por isso que abalou para o estrangeiro, Ricardo Araújo Pereira? Me abalou. Não foi por isso. Eu acho que estou firme em Portugal, até como forma para ser subversivo, na altura em que o Governo aparentemente nos manda sair. Foi o Secretário de Estado, não sei se viram isso, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. No Brasil, aos portugueses desempregados que imigrassem. Não, e que saíssem da sua zona de conforto. Essa parte é muito boa. A frase é muito bem escolhida. Ele já disse que foi mal compreendido, etc. Exato. É possível, porque é fácil compreender mal quando um governante diz: os jovens que estão desempregados em Portugal saiam da sua zona de conforto e imigrem. E a escolha de palavras é excelente, porque de facto conforto é a palavra certa para descrever a situação de um desempregado. Exatamente.
Enfim, Também está a pensar em emigrar, João Miguel Tavares? Não, então, só se for com vocês, então não ia sozinho. Se for para fazer o The Shadow Government, eu não me importo. Podemos ir para a Inglaterra, a ver se também temos... O secretário de Estado depois deu o exemplo dos jogadores de futebol, disse que pessoas como o Cristiano Ronaldo que foram lá para fora e deixaram lastro. Cristiano Ronaldo tem deixado lastro em muito sítio, de facto. Basta seguir as revistas da especialidade. É curioso o governo comportar-se perante os portugueses como se os portugueses fossem aquelas visitas que ficam muito para além da hora do jantar e o anfitrião está... Basicamente o que o secretário de Estado está a dizer é: bom, amanhã vamos todos levantar cedo. Como é que é? Se calhar já saíam. Mas repara, atenção, o governo anterior teve um ministro que foi à China dizer: investam em Portugal que nós temos salários baixos. Portanto, nós temos governantes que nos amam, de facto. É muito tranquilo. Mas eu gosto de pensar, assim, um país deserto é muito mais fácil de governar. Eu acho que se for toda a gente embora, isto até o déficit resolve. Pronto, já sabemos onde é que o Ricardo Araújo Pereira foi buscar o seu espírito de imigrante, não na sua zona de conforto. Quem parece não estar confortável são os mercados de capitais. Uma ação do BCP já valia ontem 13 cêntimos, nem dá para comprar uma pastilha elástica. A tempestade desta semana surgiu com o anúncio do primeiro-ministro da Grécia de que iria convocar um referendo para que os gregos digam se aceitam ou não o novo plano de resgate proposto pela União Europeia. O referendo, afinal, já não se vai realizar. Mas como é que entende esta reação dos mercados à consulta popular, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que os mercados reagiram à hipótese de democracia com compreensíveis reservas, Carlos. De repente, pareceu durante uns minutos que quem mandava na Grécia eram os gregos. E era o que faltava, não é? Portanto, os mercados inquietaram-se, evidentemente. Porque, enfim, os gregos tinham aqui a hipótese de... Embora haja muitos economistas que dizem que as medidas recessivas não são a única solução, e embora a própria... Como é que se chama aquilo? Eu sei, está debaixo da língua. A realidade é isso. A realidade esteja a gritar aos gregos que aquele talvez não seja o melhor caminho. Os gregos tinham a oportunidade de se pronunciar sobre isso. Felizmente, Papa Andreu fez uma coisa à qual nós cá não estamos habituados, que é dar o dito por não dito. E então, a democracia não devia ser sempre encarada como uma solução política em casos de crise, Pedro Mexia? Devia quando é tempo. Eu acho que a matéria europeia é uma matéria por excelência de referendo e muito gostaria eu que em Portugal, nomeadamente, essas questões tivessem sido referendadas, quer a nossa entrada, quer o Tratado de Maastricht ou a entrada no euro, etc. Simplesmente este referendo é feito, ou que afinal já não é referendo, aliás, ele agora propõe, em vez de referendo, a aprovação de uma moção de confiança seguida de demissão, que é quase igual. É uma fórmula interessante. Este referendo, depois de tudo estar negociado, é uma chantagem em relação ao povo grego. Basicamente, se ganhar o não, a Grécia está sempre entre a espada e a parede, ou tem estas medidas de austeridade brutais e de tutela internacional, especialmente alemã, que é uma coisa a que eles são naturalmente sensíveis, ou então saem do euro, voltam ao dracma e a inflação, desemprego, falências em massa, etc. E, portanto, o que Papa Andreu estava a dizer, agora já se desdisse, era: já tomei uma decisão, mas se os gregos não quiserem, o problema é deles. E, portanto, o timing é péssimo. Dito isto, é importante dizer que não são só os mercados. Antes fossem só os mercados. São os próprios políticos europeus que não gostam de referendos. Basta ver como reagiram aos referendos que deram não na Holanda e na França, como os referendos que dão não são repetidos até darem sim. E, portanto, o problema do projeto europeu é e sempre foi um problema democrático e de muito pouca vontade de ouvir os povos europeus. A decisão de Papa Andreu colocou o euro em risco, João Miguel Tavares? Bom, se colocou é porque o euro não é grande coisa, não é? Agora, certamente, aquilo que a Europa não pode fazer é esta coisa de... É um clube de eliminados, estávamos aqui a fazer esta coisa tão giga, mas depois veio o povo e começou a chatear. Isso é um absurdo, Eu, aliás, tenho muita pena que Papa Andreu tenha recuado neste referendo. Porque é evidente que a partir do momento que a Grécia tem Atenas a ferro e fogo, greves gerais atrás de greves gerais, independentemente de haver um partido mais votado, até com uma maioria sólida, enfim, já não é bem o termo,
Eu percebo que as pessoas... Não, ele tinha dois votos que perdeu, dois votos de vantagem que lhe davam maioria. Agora, perdeu esses 2 votos porque dentro do próprio governo até o Ministro das Finanças cortou com a decisão de Papandreou. Agora, eu percebo perfeitamente que haja um referendo, mas que a pergunta, também por esse lado eu percebo a Europa, que a pergunta seja, meus amigos, vocês querem ficar no euro? Querem ficar no euro é com estas condições. Não querem ficar no euro, voltam ao dracma, mas assumem isso. Agora, de facto, eu acho que, ao contrário, manifestamente da maior parte dos líderes europeus, eu acho que o que a gente precisa mesmo é mais democracia e de cidadãos mais responsáveis. E não propriamente ter medo. Quer dizer, se a gente chegou a um ponto que começamos a ter medo da democracia, alguma coisa realmente está profundamente mal e errada na Europa. Estamos todos no mesmo bote, no mesmo barco, melhor, ou os gregos podem ser postos num bote à parte, Ricardo Araújo Pereira? É uma grande questão, Carlos. Tenho perdido aqui algumas horas a pensar nisso. Mas parece que estamos todos no mesmo. Acho que os gregos até podiam, com o referendo, podiam lançar-nos uma boia a todos. Mas não, acho que vamos continuar todos no mesmo. Há uma coisa interessante, é que se fala na hipótese de um governo de unidade nacional, mais um, na Grécia, com o apoio do partido da oposição, da Nova Democracia, e eles dizem que gostavam que esse governo de unidade nacional fosse liderado não por um político, mas por um banqueiro. Isto foi o que eu li nos jornais. Que é a classe mais prestigiada neste momento, portanto, sim, claro. Seria excelente. Se calhar estamos todos no bote. É chegada a altura dos decretos. O João Miguel Tavares decreta que se celebre uma decisão do Tribunal Constitucional. É verdade, é o que bate tanto na justiça portuguesa, mas pelo menos celebro o facto do Tribunal Constitucional ter decidido, basicamente decidiu refletir e aceitar um recurso de Paulo Penedos a propósito daquelas famosas escutas de José Sócrates, que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça achou que aquilo era ele que decidia no silêncio do seu gabinete e que mais ninguém tinha nada a ver com o assunto. O Tribunal Constitucional, felizmente, levantou o dedinho e disse, não, no assunto. Vamos pensar nisso. E eu acho que isso é de celebrar, porque decisões de justiça sem o contraditório só mesmo se for na Grécia, mas aqui em Portugal eu não gostava de ver. Quanto ao Pedro Mexia, decreta o comunismo czarista. Não há paradoxo aqui? Pois, aparentemente há, mas dado este texto que saiu esta semana no Avante, que citava os protocolos dos sábios do Sião, falando da conspiração judaica para a dominação mundial. Os protocolos dos sábios do Sião, que é um texto forjado. É um texto forjado. Por um lado é um texto forjado, reconhecidamente forjado, e por outro lado foi um texto forjado pela polícia política czarista para perseguir os judeus. E, portanto, o jornal do Partido Comunista citar um texto falso, forjado pela polícia czarista, é uma coisa que me deixa um pouco tonto. Finalmente, o decreto internacional do Ricardo Araújo Pereira. Exatamente, Carlos, que é, como se sabe, um decreto duplo. Aliás, eu queria, em primeiro lugar, que o decreto um abraço para o Sporting da Praia, que ganhou o primeiro troféu da época aqui em Cabo Verde. E eu apanhei as notícias. Um benfiquista para um Sporting? Sim, exatamente. Apanhei as notícias aqui na televisão cabo-verdiana. O Sporting ganhou o primeiro troféu da época. E é tão refrescante o Sporting ganhar um troféu que resolvi mandar um abraço para o Sporting da Praia. Tinha que ser essa a punchline. E em segundo lugar, queria decretar um entendimento alargado do que é essencial, por causa do que disse Nuno Crato, o Ministro da Educação, disse que a educação deve investir nas disciplinas essenciais. E eu queria saber quais são. Tenho algum receio que gostava de saber quais são. Queria saber se a química é essencial, se o português é essencial, se o inglês é essencial. Porque quando se fala em disciplinas essenciais e não se diz quais são, receio que alguma... Eu pensei que eram todas, mas aparentemente há algumas que não são. Está concluída a reunião da semana com um agradecimento à RUA, a Rádio Universitária do Algarve, de onde foi feita parcialmente esta emissão do Governo Sombra. 2 a 8 dias à mesma hora voltamos a encontrar-nos todos na Matinha para mais um Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, se o Ricardo decidir voltar, claro. Em princípio estarei aí. Pronto. Boa viagem de regresso, Ricardo.